Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar sobre cultura e clima organizacional. Edgar Schein, que é um dos grandes nomes da gestão de cultura organizacional, ele define cultura como um fenômeno dinâmico que nos cerca, de maneira tão imperceptível, sendo constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outras pessoas e modificadas pelos comportamentos das lideranças. E esse conjunto de estruturas que são compostas por rotinas, por regras, por normas, que orientam e restringem o comportamento dentro da organização. Porque o futuro é humano e as relações se dão de maneira age to age, ou seja, de humano para humano, de pessoa para pessoa, a cultura organizacional está no centro das transformações que as empresas precisam empreender. Como um balizador de diversos artefatos, regras e normas que estruturam a cultura de uma organização, de uma empresa, por mais complexa que ela seja, está no clima organizacional esse balizador, traduzindo e personificando a cultura da empresa e o estilo da liderança que está à frente de cada área daquela organização, impactando na gestão como um todo. Como as empresas elas podem transformar todo esse universo conforme a sua estratégia. Como nós podemos entender o clima organizacional como um elemento que nos sinaliza caminhos pelos quais a empresa pode percorrer? Para a gente poder compreender um pouco mais sobre questões como essa, eu recebo hoje a administradora e especialista em gestão de pessoas, Adriana Andrade. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresa. Adriana, muitíssimo prazer em recebê-la aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos assistem. Aí. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É um tema prazeroso sempre de estar discutindo e trazendo aí, né, um pouco de reflexão para todos sobre cultura, sobre clima organizacional. Esse é o caminho aí do futuro, né, ouvir as pessoas. E para a gente começar a falar um pouquinho de clima, é entender o que é esse clima, por que é tão importante, né? Porque o clima é um conjunto de ideias, sentimento das pessoas, o que as pessoas valorizam, as projeções de futuro das pessoas, né? A projeção de desenvolvimento, tanto na carreira profissional como pessoal. Então, o clima ele vai englobar isso aí mesmo, costumes, ideias, opiniões, percepções dos funcionários, e é nesse universo aí tão diverso, né? Porque dentro de umas empresas tem tantas as diferenças culturais aí que são tão ricas e complementares que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Estou muito satisfeita de desenvolver esse tema. A meu prazer, a satisfação é muito maior de poder estar contando aqui com você, mas para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada, né? Como foi que essa área de gestão de pessoas lhe seduziu, lhe conquistou, né? Que você acabou se transformando numa apaixonada por tudo isso. Fala um pouquinho sobre sua jornada profissional. A jornada profissional é entender, eu sempre atuei muito cedo nessa área administrativa, logicamente, nessa parte mais operacional, comecei atuando, passei por diversas áreas, desde o atendimento, a recepcionista, depois financeiro, logística, RH, tive essa vasta experiência, né, passando por áreas de administração, depois fui me especializar, fiz meu curso de administração, formei, graduei em administração, e como a administração ela fornece esse leque de áreas, né, Ronaldo?
E aí está na hora, qual a área que eu vou especializar e realmente falar que eu entendo? Porque falar que você entende de todas as áreas administrativas, não tem como, né? Você tem uma noção de conteúdo, mas você precisa se aprofundar em uma área em questão de estudo, de conhecimento, para você começar a se desenvolver. E foi isso que eu fiz. Aí eu optei mais pela parte que me cabia, que eu gostava muito, que era treinamento, desenvolvimento de pessoas. Isso é uma coisa, eu ver um outro ser humano desenvolvendo, aprendendo, me gera uma grande satisfação. Eu gosto de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Eu tenho isso muito forte. Então, foi aí que eu desenvolvi essa área de gestão de pessoas, por gostar de desenvolver e me desenvolver, né? Porque a gente sempre aprende, né? Exato. E nesse seu processo, quais os caminhos que te levaram para a análise de pesquisa, né, que é uma das áreas que você atua, que você tem propriedade em falar? Porque eu me aprofundei muito em entender perfis comportamentais, né? Porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de perfil comportamental. E cada um tem o seu. A gente sabe que na administração a gente tem perfis dominantes, né? Que são geralmente pessoas que lideram equipes, a gente tem pessoas analíticas, pessoas mais de processos, de projeto, enfim. Não vou entrar nesse detalhe dos perfis, mas, diante desse estudo de perfil comportamental, eu comecei a participar de entrevistas com grupos focais, entrevistas em profundidade, e era muito interessante você estar ali no ambiente, né, com o objetivo de realmente levantar as informações necessárias para a empresa, mas você conhecer ali os perfis diversos, os posicionamentos diversos, as diferentes formas de visualizar e debater o mesmo tema. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. E ser mediadora nessa discussão, né? Porque eu tinha um papel muito mais de ouvinte do que de interferir. Eu tinha que deixar aquele grupo na interação, era rico que eu deixar aquele grupo ter os seus conflitos, ter os seus contrapontos, discordar, concordar, porque isso que é a riqueza da pesquisa, né? A gente não espera numa pesquisa que todo mundo concorde com o tema. O rico da pesquisa é realmente o grupo divergir, debater aquele tema. E aí, às vezes, você se segurar, porque às vezes você quer entrar na discussão, né? E você entender que você não está ali para interferir na opinião das pessoas, e sim para conduzir uma discussão saudável. Então, foi um rico aprendizado. Esses teus caminhos percorridos, né, inclusive prestando serviço para empresas, analisando pesquisas de comportamento, o que é que você poderia aqui nos ressaltar que é mais comum em relação a esse clima organizacional, né, entre as empresas que você analisou? O que é que leva a determinados padrões de clima? Estou falando agora de uma maneira um pouco mais genérica, mas existem esses padrões. O que é que você ressaltaria aqui para a gente? Só queria, um pouquinho antes da gente falar desses padrões de clima, só queria fazer só uma análise aqui do processo, né, para chegar nessa pesquisa de clima. Primeiro, é a empresa ter bem claro qual que é o objetivo, né, Ronaldo? Por que aplicar? Porque quando eu vou aplicar uma pesquisa de clima, eu estou desenvolvendo um canal de comunicação com o meu funcionário. Você concorda com isso? Exato. Vamos supor, se eu tenho uma empresa de médio ou grande porte, não é que não possa fazer com a pequeno porte. Mas eu estou dando um exemplo da seguinte: vamos supor que eu tenho 1.000 funcionários. É muito difícil que eu converse com cada um, até pela rotina do dia a dia, até que uma organização demanda da diretoria, até pelas estratégias de mercado. Então, se eu não tenho condições de ouvir a opinião dos meus 1.000 funcionários, eu vou criar esse canal de comunicação, que é a pesquisa. De uma forma bem simples é isso. Mas essa pesquisa, ela precisa ser padronizada de acordo com o interesse de cada organização. Ela não pode ser formatada num único modelo para todas as organizações,
porque cada uma vai querer e ter um interesse, um objetivo diferenciado diante dessa pesquisa. Você concorda comigo? Até porque é um diálogo, né? Justamente, tem pesquisa que ela é focada em remuneração, né? Ela tem como intuito fazer um plano de remuneração e ela quer ouvir ali do funcionário se ele está satisfeito com a remuneração atual, qual que é a projeção dele de remuneração, se ele valoriza premiação, bonificação. Então, é uma pesquisa de clima onde eu quero realmente enfatizar como objetivo desenvolver um plano de remuneração. Mas existe N questões numa empresa. Eu posso desenvolver uma pesquisa de clima que eu estou querendo desenvolver junto com o RH ou junto com a liderança um plano de desenvolvimento voltado para a capacitação do funcionário, só dando alguns exemplos. Então, o primeiro passo, quando eu vou fazer uma pesquisa de clima, é chamar a minha liderança junto com o meu RH e entender qual que é o objetivo. Por quê? Porque se eu desenvolver esse canal de comunicação, isso tem que gerar um desdobramento, né, Ronaldo? Então, tem que ser no momento oportuno, porque aí eu vou falar no interior, não cutuca onça com vara curta, né? É um ditado assim antigo, mas é muito sábio. Por quê? Por que eu vou perguntar ao funcionário se eu não vou ter nenhum desdobramento depois? Porque eu vou criar ali um desconforto, uma desmotivação, um conflito muito maior dentro da minha empresa. Então, primeiramente, é entender que realmente o momento é oportuno, que vai me permitir fazer um desdobramento de ações. E aí sim, eu faço primeiramente o alinhamento de quais os pontos que eu vou abordar nessa pesquisa, não é isso? Depois eu faço uma sensibilização, a gente não está falando que isso é uma comunicação? Então eu faço uma sensibilização de comunicação, explicando ao funcionário como é importante ele estar participando, como é importante ele dar sua opinião para o crescimento da empresa, para a construção de programas dentro da empresa. Então, eu faço toda essa sensibilização. Depois, eu crio grupos que vão dar apoio, né? Geralmente, a liderança, que ele vai estar ali motivando a sua equipe a responder à entrevista. Então, eu vou estar monitorando isso, a participação do funcionário. E depois disso, logicamente, essa equipe que estiver comigo aplicando essa pesquisa, ela tem que ter uma expertise para analisar os dados, uma expertise realmente de gestão de pessoas, onde ela analise esses dados e ela consiga ajudar a empresa a planejar ações, que é o que a gente está falando do desdobramento. E aí eu vou apresentar esses programas. Esse desdobramento dessas ações é justamente a resposta daquilo que você iniciou desse diálogo com os funcionários. Eles disseram alguma coisa, você precisa responder a eles de alguma forma. E não significa que eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não tem planejamento de curto, médio e longo prazo? Nós não temos dentro de uma empresa? Isso. Então, eu pegando essas informações, eu posso fazer ações de curto prazo, eu posso fazer ações de médio prazo e eu posso desenvolver ações de longo prazo. O importante é eu dar uma contrapartida, que eu ouvi esse funcionário, já que foi um canal de comunicação, que eu recebi a colaboração dele, a opinião dele, e ali se desdobrou em programas para a empresa. Isso é fundamental. E eu já assisti, infelizmente, pesquisas de clima aplicadas em empresa que se tornou arquivo de gaveta. Infelizmente, isso gera muito mais conflito. Isso é muito prejudicial. É muito melhor não fazer. Não fazer, justamente. Não cair no modismo. Está todo mundo fazendo pesquisa de clima, eu vou fazer. Cuidado como líder, cuidado como empresário com os modismos. Eu vou fazer no momento oportuno para a minha empresa. Não é isso, Ronaldo? Exatamente. Quando a gente também faz uma pesquisa de clima, a gente pode estar fazendo um aferimento, né, de como está a nossa liderança, como é que os líderes estão se relacionando
com os seus liderados. A gente pode também estar falando sobre a cultura, né? Como alguns elementos de cultura que você esteja querendo introduzir, né? Dentro da cultura organizacional, como é que ele está sendo aceito. E fale um pouco, né, assim, de como você pode destacar essa aferição, né, desses elementos, quando a gente vai fazer uma pesquisa, como eu posso verificar o que é indispensável, né, para essa boa aferição do clima, né? Você já falou aí da metodologia, né, dos passos que compõem, mas para eu fazer, por exemplo, uma aferição desses elementos que eu te falei, o que é indispensável? O que a empresa tem que ter como indispensável para fazer essa aferição? Eu acho que a gente já falou de um questionário bem claro, bem estruturado, com objetivos bem definidos. Quando eu falo de cultura, é muito interessante numa pesquisa de clima, porque olha que interessante como que a cultura vem para agregar aí na pesquisa de clima. Porque quando eu falo que eu estou ali disposto a ouvir a opinião do funcionário, e nessa opinião, nessa percepção dele, ele traz seus costumes, suas tradições, suas ideias, mas, em contrapartida, ele está inserido num cenário que também tem sua cultura, não é isso? A cultura organizacional, o que é? São os valores da empresa, a sua missão, o que é a missão? É a sua razão de existir, por que aquela empresa existiu, né? Quando uma pessoa projetou aquela empresa, qual foi o objetivo daquela empresa, a sua visão de futuro, o que essa empresa almeja como crescimento, para que ela se estruture dessa razão de existir e desse crescimento, ela tem que ter seus valores éticos, valores estruturais. Então, é muito importante numa pesquisa de clima a gente aferir se isso está muito claro para o funcionário. Se ele realmente conhece a missão da empresa, é uma coisa objetiva, clara mesmo, sem muito rodeio. Você sabe qual que é a missão da empresa? Você sabe qual que é a visão da sua empresa? Você conhece os valores da nossa empresa? E perguntar também qual que é a sua projeção de futuro, né? O que você almeja dentro da empresa como profissional? Porque o funcionário hoje ele tem que ter essa projeção de carreira, né? A gente sabe que principalmente essa geração Y, eles são muito mais motivados por desafios, não é isso, Ronaldo? Por essa Exato. por essa projeção. Então, mais do que nunca, a gente está falando aí de uma geração que gosta tanto de desafios, de inovação, de novidades. Essa geração, principalmente, ela tem que enxergar essa projeção de desenvolvimento. Está relacionada à cultura dessa empresa. A cultura dessa empresa hoje, dos valores dessa empresa é o desenvolvimento, é o crescimento, é a projeção. É essencial ele entender isso dentro de uma organização. Se não está claro para ele que essa empresa tem como foco no seu valor o crescimento, o desenvolvimento, a inovação, isso pode acontecer o quê? Frustrar esse colaborador, não é isso? Então, a gente tem que aferir isso tudo numa pesquisa de clima, é importantíssimo. Excelente. Para mim, muito claro aí essas questões que são indispensáveis. Mas, Adriana, como eu tenho falado aqui no canal, né, quem acompanha aqui o canal tem visto que eu tenho reiteradamente falado que os pilares que estruturam a gestão são pessoas, tecnologias e processos. E esses elementos, eles são permeados pela cultura organizacional, que é indispensável para que as empresas elas possam promover as alterações da sua cultura e que essas alterações elas sejam consoantes, né? Elas estejam muito relacionadas à estratégia. Só que, né, a gente sabe que muitas empresas nem têm estratégias, elas meio que andam num barco à deriva, se deixando levar pela correnteza. Como atualmente a gente fala muito, né, em cultura de inovação, por exemplo, em cultura analítica, essas questões, como é que você
poderia dizer assim, para você se preparar para que você possa mexer nessa caixa de marimbondo, que é cultura, que é clima organizacional, que pilares as empresas elas precisariam ter para ela poder avançar sobre essas questões? Porque você não pode querer falar de cultura, de clima, falar de clima organizacional, sem que você tenha alguns elementos que o antecedem para poder lhe dar respaldo a isso. É muito interessante, Ronaldo, porque quando a gente fala aí, você fala aí de inovação, estratégias, né, projeção de crescimento, eu tenho uma percepção assim, comece pelo simples, né? Comece no que você pode fazer no momento, mas comece, né? Até tem um livro muito interessante, é um escritor mineiro, né? Depois a gente pode até compartilhar o nome, eu olho aqui rapidinho, mas ele fala justamente isso, comece pelo simples, mas comece a se movimentar. Por quê? Porque a gente está num mundo dinâmico. As informações estão aí, né, Ronaldo? A gente clica no celular, quantas informações a gente é invadido ao mesmo tempo? E os nossos funcionários, eles estão nessa rede, nesse mundo dinâmico, nesse mundo globalizado. Não tem como mais a gente fechar a cortininha da empresa e falar, não, isso não vai entrar mais. Já entrou, né? Não adianta, já está aí, já está na nossa vida, já está nos nossos filhos, né? Meus filhos hoje já são antenados, o pequenininho já pega o celular, já sabe buscar o que ele quer no YouTube, e você fala, gente, chegou, a tecnologia chegou. Se a tecnologia chegou para tudo, como que ela não vai chegar dentro das empresas? Então, são temas que têm que ser discutidos e discutidos na empresa com urgência. Por quê? E aí a gente vai chegar lá, como que eu consigo minimizar isso e como que eu consigo já começar a trabalhar, independente do porte da empresa, com os meus funcionários nessa estratégia, né? Quando a gente fala que a gente tem uma gama muito grande de informação, onde a gente fala que a gente tem diversos canais de informação, eu te passo um zap instantaneamente, você já está lendo minha informação, eu te mando um e-mail hoje, é muito rápido, então a gente tem canais muito rápido, né? E se a gente tem canais muito rápido, o telefone sem fio está mais rápido ainda, né? Aquela brincadeirinha nossa lá, mas é a rádio peão de toda empresa. Então, a informação da empresa, a comunicação da empresa também, ela está girando muito rápido. Então, como que eu minimizo esses efeitos na minha equipe? Como que eu trabalho com a minha equipe para que ela não fuja da estratégia que eu quero dentro da organização? E aí é muito importante um processo de comunicação assertivo, eficaz, objetivo, entendeu? Para que eu consiga minimizar esses ruídos. Eles sempre vão ter dentro de uma organização. É ilusão a gente pensar que a gente consegue acabar com ele. Mas quando a empresa consegue estruturar um canal de comunicação, seja através de uma intranet, seja através de um e-mail corporativo, seja através de um quadro de avisos e que depois alguém mande um e-mail, enfim, onde a informação é compartilhada de forma clara, objetiva para todo o grupo, eu acho que é o primeiro grande passo, e não é grande mistério para ninguém, para que a gente não seja atropelado como empresa, como estrategista, nesse mundo de inovação. Então, a inovação, quando se fala na inovação, as pessoas pensam que tem que colocar um foguete na Lua, né? Não, gente, não é um foguete na Lua, é começar a rever os processos. A gente pode falar de N processos, mas eu estou falando desse da comunicação porque eu acredito que hoje é um dos mais importantes dentro de uma empresa por se tratar de inovação, por se tratar dessa era de comunicação, de informação. O que a gente vem sofrendo muito agora? Fake news, né? E a fake news existe dentro das organizações também, boatos que se espalham também e viram verdades absolutas, né? E isso aí vai impactar o quê? Na produtividade do funcionário. Então, hoje, trabalhar comunicação na empresa, eu acredito que é uma grande estratégia de inovação. Vou ser bem claro. Adriana,
Até porque quando a gente fala de inovação, né, a gente tem que pensar assim, o que vai gerar de produtividade, né? Essa é um dos elementos que a inovação faz, é você gerar produtividade ou então você ganhar, né, escalabilidade, essas coisas assim. Mas é muito, muito, muito pontual isso, mas eu acredito que ficou muito claro que primeiro você precisa ter uma boa comunicação para você poder pensar em se comunicar com os teus funcionários através de uma pesquisa para você tratar de clima. Eu acho que aí a gente entende como um dos principais elementos, né, que antecedem a uma boa pesquisa. Em relação aos profissionais, Adriano, nessa área, né, para você poder ter uma boa pesquisa, o que é que o profissional dessa área tem que ter? Quando eu vou procurar alguém para me auxiliar, para poder me dar uma consultoria, para poder aplicar uma pesquisa, o que é que você destacaria em um bom profissional que possa fazer uma boa pesquisa e analisar os dados ali levantados? Eu acho que a primeira coisa de qualquer profissional, seja um consultor, seja um analista, é a expertise do próprio profissional, né? E aí eu vou te falar até no âmbito mesmo pessoal. Eu não contrato ninguém se eu não conheço o currículo profissional, a trajetória profissional dele de sucesso, né? Porque, logicamente, se eu estou chamando alguém para me auxiliar, tem que ter uma expertise e resultados mais positivos do que o meu, não é isso? Exato. Então, primeiramente, eu acredito que é isso, é a expertise dessa empresa, a expertise dos profissionais que vão estar atuando, né, nesse processo de aplicação. É uma equipe realmente estruturada, que entende quantas pesquisas essa empresa já fez. Outra coisa também, qual que é a ferramenta utilizada, né? Essa empresa vai ter o cuidado realmente, igual eu estou falando aí, de alinhar os meus objetivos com a pesquisa, ou ela vai querer me apresentar algum questionário já pronto? Será que esse questionário vai ter essa mesma eficácia que eu preciso? Será que ele vai responder todos os meus objetivos? Lógico que não. E tem empresa que ela quer pegar esses modelos prontos de internet, vamos assim dizer, e aplicar. E ela não tem esse levantamento aí de entender quais são realmente as necessidades. Então, eu acho muito importante o diagnóstico. A empresa se mostra muito no diagnóstico. Essa empresa foi atenta ao que eu preciso? Essa empresa soube ouvir as minhas demandas? Não é isso, Ronaldo? Ela me ouviu? Ela me Isso. ouviu, ela já chegou com alguma coisa pronta para mim? Não. No diagnóstico, essa empresa foi aberta a me ouvir, a entender qual é o meu objetivo com essa pesquisa. Agora, ela me apresentou um questionário diante daquilo que eu quero ouvir do meu funcionário, o que eu quero buscar dele de informação, de sugestão. Então, está indo bem. Agora, qual ferramenta que ela vai analisar? Como que ela vai analisar todos esses dados? Ela vai me entregar só um banco de dados? O que eu vou fazer com esse banco de dados? Ou ela vai me entregar um BI? Né? Qual que é a diferença? O BI é um banco de dados, sim, mas é um banco de dados o quê? Dinâmico, que eu consigo fazer cruzamento de dados. Então, vamos supor que nesse momento da pesquisa, eu quero a região sul. Vamos supor que a empresa atua em diversas regiões. Eu vou focar nesse momento a minha estratégia na região sul. Mas como o BI é dinâmico, agora eu vou buscar resultados da região norte. Então, quer dizer, é também saber que esse banco de dados ele vai ser dinâmico e, além do BI ser um banco de dados dinâmico, ele permite que eu faça cruzamento com outros bancos de dados da própria empresa. Então, às vezes, uma informação que foi gerada para a pesquisa, eu posso fazer uma combinação de uma informação que eu tenho e eu já tenho um relatório mais rico para tomada de decisão estratégica, no que a gente está falando de estratégia. Então, isso é muito... Essa empresa vai me ajudar nesse planejamento de ações, nesse desdobramento? Será que ela tem essa expertise
para auxiliar os líderes, o RH, nesse desdobramento desses programas que a gente está falando, programas de motivação, programas de desenvolvimento, programas de inovação, de remuneração, dependendo do que a minha pesquisa abordou. Então, você vê que é vários pontos, né? Porque se eu for fazer uma pesquisa simples e sem ter todo esse aparato dessa expertise desses profissionais, eu posso pegar meu próprio RH e aplicar. Agora, se eu quero esse diferencial, logicamente eu vou ter que pagar por essa expertise, né? Exato. A gente está chegando aqui no final, Adriana, mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente se encaminhar para o encerramento. Como você tem visto a gestão de pessoas, né, principalmente no que diz respeito à cultura e clima organizacional das empresas aqui da nossa região? O que é que você poderia ressaltar, né, das suas observações? Eu acho que as empresas aqui, eu vejo João Pessoa com grande potencial, eu vejo a Paraíba, né, um estado com grande potencial, que vem crescendo muito. E o que acontece com esse crescimento? Vem chamando muita atenção de investidores, né, Ronaldo? A economia do estado vem se diversificando, né? Isso é muito interessante, porque realmente a Paraíba tem um grande potencial, além de ser um estado belíssimo, com uma beleza natural riquíssima, mas tem esse atrativo também pela qualidade de vida. Então, se a gente está falando que é um estado que acaba atraindo tantas pessoas pela qualidade de vida, vamos preservar e vamos valorizar a qualidade de vida também no trabalho. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque isso, gente, isso não é gasto. Isso é um investimento que gera um grande retorno para as organizações, né, Ronaldo? A gente tem que quebrar esse tabu dos diretores achar que toda vez que vão investir em pessoas é gasto. Não é. Não é, gente, não é. É investimento que gera retorno para a empresa. Investir em pessoas gera um grande retorno. Retorno no sentido de crescimento, de produtividade, de inovação. Pessoas satisfeitas, pessoas bem desenvolvidas, elas inovam, elas participam, elas trazem ideias. Clima organizacional saudável, positivo, cria grupos de trabalho saudáveis e positivos, que vai impactar diretamente nos resultados da organização. E o que eu vejo que a gente vem trabalhando, que com esse boom, com esse crescimento que o Estado está tendo, com esse investimento que está tendo, a gente ainda encontra muito aquela estrutura hierárquica vertical. Eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. E se, diante de tudo que nós conversamos, esse canal de comunicação tão importante, ouvir o meu funcionário através dele, então que eu tenho uma gestão mais horizontal, realmente com troca, com participações, com divisão de resultados, com divisão de objetivos, de estratégias da organização. Então, eu acho que esse é o caminho do futuro, eu tenho certeza disso, sabe? A gente tem que, sim, cada vez mais optar por essa liderança mais horizontal, onde todos participam. Ótimo. Você já falou no início aqui do nosso bate-papo que uma das coisas que lhe encanta é você compartilhar conhecimento. Mas hoje, assim, para você destacar em uma frase, o que é que te motiva? O que é que te faz levantar da cama vibrando com relação ao trabalho? Não. Eu acho que eu vou ser clichê, mas é isso mesmo, é o desenvolvimento do saber mesmo, é o que cada trabalho proporciona de conhecimento. Logicamente que esses desafios não é que você chega para fazer todo o trabalho com todas as respostas, não. A gente tem que quebrar isso também, né, Ronaldo? Essa cobrança excessiva, porque você
é um profissional de expertise, você tem... É importante a gente falar que a gente não precisa ter todas as respostas, mas a gente tem que ter a humildade e o saber de buscar essas respostas, né? E eu falo que sem uma boa bagagem de leitura não há conhecimento, seria a minha frase, né? Então, eu sou uma pessoa que todo o trabalho eu procuro ler, eu procuro entender, e aí fica uma dica aí para essa nova geração. Não é ler de forma supérflua, não, tá? Não é ouvir um videozinho no YouTube reduzido de 5 minutos e já me achar expert sobre o assunto, que a gente sofre disso hoje também, né? É realmente aprofundar no conteúdo, na informação, não é não, Ronaldo? É realmente estudar sobre aquilo, porque o saber, ele quer esforço, ele quer concentração, ele quer dedicação, senão eu fico aquela pessoa que sabe tudo, mas no fundo eu não sei nada, né? Então, é o saber mesmo, é a busca constante de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Adriana, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi muito prazeroso, obrigada e sucesso no canal. Espero que você continue aí debatendo esses temas tão importantes. Um abraço, Ronaldo. Outra, Adriana. Pessoal, essa foi a Adriana Andrade, né, falando um pouco sobre clima organizacional, sobre cultura organizacional, sobre como é essa mecânica, né, esse labor de se fazer uma boa pesquisa e que ela não se encerra em um relatório. Ela, na realidade, ela starta a partir do relatório. Aí é onde a coisa, de fato, ganha corpo e ganha relevância. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixe seu like no nosso canal, compartilhe com um amigo, indique para muitas outras pessoas poderem também compartilhar desses ensinamentos da Adriana. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até a próxima.